Estamos em mais um programa Trilhas do Saber com Eduardo Luz, dirigido por André Mendes. Hoje, vamos explorar os ecos e os frutos, né, dos anos 60 e, de forma bem especial, do maio de 1968. Uma época efervescente, sem dúvida. Com certeza. E a gente parte de trechos do artigo Os Frutos de Maio de 1988, O Grito dos Silenciados. A ideia é entender como aquela agitação toda da década, que o Zuenir Ventura chamou de o ano que ainda não acabou. Uma ótima definição, aliás. Pois é, como isso ainda reverbera, sabe? Especialmente na nossa visão sobre conhecimento, sobre universidade aqui no Brasil. Ok, vamos lá então. O artigo começa pintando aquele cenário global, né? Guerra Fria pegando fogo. Sim, mundo completamente bipolarizado. Estados Unidos, União Soviética. Corrida nuclear, espacial. Fora isso, Revolução Cubana, né? Países na África e Ásia buscando independência, Guerra do Vietnã. E a Primavera de Praga também, não podemos esquecer. Era um caldeirão, realmente. O mundo em ebulição total. Sem dúvida. E o interessante, assim, é que por baixo daquela prosperidade que parecia existir no pós-guerra, tinha uma tensão enorme, sabe? Esse caldo cultural e político todo, bom, foi o terreno perfeito para um questionamento muito, muito profundo das estruturas que existiam. E o ponto central do romão, pelo que eu entendi, é que 68 não foi só sobre política, assim, no sentido tradicional. Foi um questionamento de todas as formas de poder. Exato. É aí que a coisa fica realmente interessante. Como isso se liga com o conhecimento. Precisamente. O romão traz a ideia de geopolítica do conhecimento, que ele pega do Walter Miglio. Pensa assim, quem é que definiu o que era conhecimento válido? A Europa, os Estados Unidos, imagino? Basicamente, o que 68 fez, metaforicamente, foi gritar que existiam outras formas de saber, outras racionalidades, vindo de outros lugares, de outros grupos. Grupos que foram silenciados, não por serem inferiores, mas por causa das relações de poder mesmo. Quem mandava não dava espaço, entende? Entendi. Uma briga para redesenhar o mapa das ideias, então. Exatamente. E isso vai contra aquela visão mais antiga, sabe? Mais positivista da história. Aquela que focava só no documento escrito, nas elites, buscando uma neutralidade. Isso, que achava que o historiador tinha que ser neutro. Romão argumenta que ninguém é neutro. Todo mundo fala de um lugar específico. Por isso é tão crucial ouvir outras vozes, né? Tipo a história oral, as vozes das pessoas comuns, para ter uma visão mais completa da coisa. Faz todo sentido. E como essa contestação toda apareceu na prática entre os jovens? O artigo fala de duas vertentes principais, né? Os hippies e os estudantes mais politizados. Isso. São duas caras dessa juventude contestadora. Os hippies eram a contracultura radical, né? Largavam as convenções, roupa diferente, cabelo comprido, vida em comunidade. O famoso paz e amor. Exato. Paz e amor, não faça guerra. Tinha a influência do misticismo oriental, o rock psicodélico, o Woodstock. Claro, teve também o lado mais sombrio, né? O festival de Altamonte, a questão das drogas, o LSD que o Timothy Leary ajudou a popularizar. Mas a busca era por viver diferente, fora do sistema. E o outro lado, os estudantes. O movimento estudantil já mergulhou de cabeça na política. A inspiração vinha de filósofos como Marcuse, ou líderes como Che Guevara, Ho Chi Minh. A proposta deles era outra, era mudar a estrutura mesmo, tomar o poder, muitas vezes pensando até na luta armada, para construir uma sociedade nova. Era um confronto mais direto. Entendi. Então, um queria meio que fugir do sistema, o outro queria derrubá-lo. Mas o romão vê algum ponto em comum entre eles, além da rejeição ao mundo como ele era? Sim, sim. Apesar das estratégias serem bem diferentes, né? Um na fuga, outro na revolução. Ambos afirmavam um protagonismo da juventude. Um poder jovem, sabe? Que não aceitava mais as regras do jogo. Fossem elas do capitalismo ocidental ou do socialismo ali do leste europeu. Mostra como a utopia pode ter muitas caras, né? E trazendo a conversa para o Brasil. Aqui a gente já tinha ditadura militar desde o 64, e que apertou o cerco justamente em 68. Como é que isso afetou esses movimentos por aqui? Olha, segundo o Romão, isso mudou completamente o cenário. O movimento hippie, mais ligado ao desbunde, ao psicodelismo, teve bem menos espaço aqui. Por quê? Porque a urgência aqui era outra.
Era a luta contra a ditadura. Não tinha muito mesmo o contexto de criticar o consumismo da riqueza, como lá fora, entende? A nossa realidade era de repressão política, de luta por democracia. Então a contestação aqui foi canalizada principalmente para a resistência política. O artigo até menciona eventos-chave como a morte do estudante Edson Luiz no Rio em março de 68, Um marco trágico. que gerou aquela imensa passeata dos 100 mil em junho. Ali as palavras de ordem eram muito claras. Abaixo a ditadura. Exatamente. E a resposta do regime, claro, foi mais repressão, mais violência. Pesado. E aí entra uma reflexão importante que o Romão faz, citando o Ridente, sobre o tal romantismo revolucionário. Parte da juventude engajada que acabou optando pela luta armada. Uma decisão que, naquele contexto de cerco total, fazia algum sentido para eles, mas... Mas teve consequências trágicas, né? Exatamente. A repressão foi brutal e se estendeu por muitos anos. Pensando nisso tudo, a ideia do 1968 como o ano que não acabou faz ainda mais sentido, né? Quer dizer, essa década deixou um legado muito forte de desafiar o poder estabelecido e, principalmente, essa coisa de questionar quem tem o direito de produzir conhecimento, de dizer o que é verdade. Com certeza. Essa é talvez a marca mais duradoura. E a provocação final que fica, talvez, seja pensar em como outras razões que ganharam força ou visibilidade ali. O Romão menciona de passagem, né? A razão feminina, a razão negra como temas para outro trabalho. Como essas razões continuam essa disputa hoje? Interessante. A luta por reconhecimento, por poder dizer a sua verdade, por validar outras formas de saber, ela não começou em 68, claro, mas ganhou ali um impulso gigantesco que a gente sente até hoje nas disputas por poder, por conhecimento no mundo contemporâneo. Uma reflexão muito pertinente. Bom, chegamos ao final de mais um Trilhas do Saber. Agradecemos muito a sua companhia. Obrigado pela audiência e até a próxima.